Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Dia maravilhoso, né, que o Senhor preparou para nós. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel e nós adentraremos hoje ao contido no capítulo 14, certos de que o Senhor nos dará entendimento da sua palavra. Pois como vimos no capítulo 13, as nossas decisões, por mais pequenas que achamos que sejam, elas devem ser colocadas diante de Deus para que Ele nos oriente e nos ajude. Ainda vimos que os filisteus estavam traçando uma estratégia para atacar os israelitas, em retaliação à derrota que tiveram. No capítulo 14, com a decisão do filho de Saul, Jonatas, ele chama o seu escudeiro e diz: venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Os filisteus haviam se dividido em guarnições, distribuindo em vários lugares para atacarem os israelitas. Mais uma vez, Jonas não cientifica seu pai da sua decisão. Na primeira que ele tomou a decisão de atacar os filisteus, lá em Gibeá de Benjamim, o que causou o ódio dos filisteus e uma preparação para a guerra. Agora nós vemos ele novamente tomando a decisão. E logo a nossa mente pessimista, passa a imaginar, vai dar ruim, como diz o ditado popular. Saul, sem saber da decisão de seu filho, ele se reunia ali com o povo, cerca de 600 homens, como diz no verso 2, debaixo de uma árvore, possivelmente arquitetando uma forma de combater os filisteus. Dentre estas pessoas, cita o verso 3, que Aías, bisneto do sacerdote Eli, estava entre eles e trazia consigo a estola sacerdotal. Uma vestimenta do sacerdote adornada com joias, que segundo as leis do Senhor para os sacerdotes, registrada lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, era para ser usada no momento das ofertas do Senhor, quando o sacerdote ia levar as ofertas ao Senhor. Vimos também no capítulo 2, a partir do verso 22, que a casa de Eli e toda a sua descendência foi rejeitada pelo Senhor. Possivelmente a família havia guardado esta vestimenta que era do sacerdote Eli, porque nós não vemos aí citação nenhuma do motivo dela estar ali naquele momento. Ainda mais que o sacerdote naquela ocasião era Samuel. Nos capítulos, nos versos 4 e 5, vemos a descrição de como era a região em que a guarnição dos filisteus se acamparam, possivelmente para tentar uma emboscada contra os israelitas. Quando olhamos a tradução do nome dos montes ali em hebraico, Bozés pode significar escorregadio e Sené, espinhoso. Somente pelos nomes aí, essa tradução, podemos entender que era uma estratégia bem definida, pois seria difícil os israelitas os atacarem. E Jonatas decide ir justamente neste local, como diz o verso 8: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Este era um termo usado pelos israelitas de forma pejorativa contra os filisteus, que não eram considerados povo escolhido de Deus e não cumpriam a lei do Senhor referente à circuncisão. Vemos também a coragem de Jonatas em ir apenas com seu escudeiro. Mas no verso 8, nós temos uma citação de Jonatas que podemos até considerar como uma oração ao Senhor. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Isto demonstra a confiança que Jonatas tinha em Deus. Ainda vamos estudar o capítulo 15, mas no capítulo 14 ele está entre dois exemplos de desobediência de Saul a Deus. Uma no capítulo 13, que já vimos, e outra no capítulo 15. Vou citar aqui apenas o título colocado pela Sociedade Bíblica no capítulo 15, que diz a desobediência de Saul e a sua rejeição. E mais à frente nós vamos tratar deste assunto. Mas o que nos salta aos olhos é a confiança de Jonatas que tinha com Deus. Mas só por causa desta palavra que ele disse? Não. Tem mais uma citação no verso 8 a 10. Observe. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos àqueles homens e nos revelaremos a ele. Se nos disserem assim, parai,
até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. E esta seria a resposta de Deus a eles que lhes aguardavam, para atacarem ou não os filisteus. Ao serem avistados pelos filisteus, estes passaram a criticar, dizendo que os hebreus estavam saindo dos buracos por onde estavam escondidos, e disseram a Jonatas e seu escudeiro para irem até eles para receberem uma lição. Diante da fala dos filisteus, Jonatas entendeu que era a resposta do Senhor para eles entrarem no arraial dos filisteus, no momento mais desprotegido e sem levantar um alerta. Um ataque de apenas 2 homens jamais passaria pela mente dos filisteus. E segundo o verso, perto de 20 homens foram mortos nesse ataque de Jonatas e seu escudeiro. O verso 15, ele nos afirma que houve um grande espanto no arraial dos filisteus, e eles tremeram, sentindo que até a terra temeu. Foi um terror causado por Deus. Os sentinelas de Saul notaram que os filisteus estavam se dispersando e fugindo do local onde estavam, não entendendo o que havia ocorrido. Saul constata que Jonatas e seu escudeiro estavam faltando no seu exército e mandou que trouxessem a arca de Deus para partir para a batalha, para ajudar o seu filho. Mas quando percebeu que o alvoroço dos filisteus aumentava cada vez mais, não perdeu a oportunidade e partiu para ataque com seus homens. Bem como aquele povo que havia fugido com medo, que passaram a viver com os filisteus, para não serem mortos, alguns dos hebreus passaram a conviver com os filisteus ali naquele arraial, para não serem mortos. E também aqueles que estavam escondidos, eles foram encorajados pelo Senhor e partiram para a batalha junto com Saul. E o verso 23 afirma que o Senhor livrou Israel naquele dia, passando a batalha para Bet-aven, que quer dizer expulsando os filisteus das montanhas. Te convido a ler esse texto mais vezes aí, para você entender os detalhes mais claramente. Mas eu gostaria de deixar apenas 2 perguntas para a nossa meditação e encerrarmos o nosso cafezinho de hoje. Como está a sua comunhão com Deus? O seu relacionamento com Ele te leva a crer que Ele é poderoso para te livrar das ações do inimigo? Busque esse relacionamento com Deus, estreite esse relacionamento e verá que Ele é poderoso para te guardar, para te proteger, para abençoar a sua família. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele seja gracioso para conosco nesse dia e em toda a nossa semana. Vamos tomar o nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.